Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os parâmetros que são recebidos nas funções. Aqui dentro do Dart isso funciona de um modo um pouquinho diferente das outras linguagens, então até para acostumar, dependendo se você veio de outra linguagem, ou de repente se você está começando agora com programação vai ser mais fácil, mas se você já veio de outra linguagem, talvez isso seja um pouco diferente do que você está acostumado. Tá? Então o Dart ele abre mais possibilidades, é bem legal, mas isso realmente é um pouquinho diferente. Então a gente vai falar sobre isso agora. Então aqui no código a gente faz da seguinte forma, né? Aqui a função main, inclusive também recebe parâmetros, mas ela faz de um pouquinho diferente do que dentro das funções normais. Eu vou mostrar para você como que funciona isso com relação à função main. Tá? A gente já sabe que para rodar esse arquivo a gente coloca aqui Dart, né, que é o software no caso, que a gente está rodando, e o nome do arquivo, e ele vai executar isso como arquivo. Tá, então se eu rodar isso aqui, simplesmente ele vai colocar na tela um Hello World, né? Mas a gente também pode receber aqui, ó, uma lista de argumentos. E aí eu vou dar um print nesse args aqui. Tá? E nesse caso, esses argumentos, eles são tudo aquilo que vai ser passado aqui, ó, depois do nome do arquivo, quando você chama o arquivo e executa ele com o Dart, tá? Então isso aqui são os argumentos, né? Mas aqui eles chegam como parâmetros na função main, ok? Esquecendo isso um pouquinho, porque basicamente o nosso foco não é criar aplicativos de linha de comando, então a gente vai falar sobre argumentos de fato, né? Então eu vou rodar aqui essa função main e dentro dela eu vou criar uma função chamada soma. E a soma vai retornar um inteiro. Então aqui eu vou passar os parâmetros dela. O primeiro é uma string, não. O primeiro vai ser um inteiro e vai ser o número A. Vamos colocar assim. Apenas A, tá bom. E o segundo parâmetro vai ser um inteiro também e vai ser o B. E aí eu retorno A mais B, ok? Tudo muito básico, muito tranquilo. Até aqui sem problema nenhum, sem nenhuma novidade. E para chamar isso aqui e utilizar esses parâmetros, eu simplesmente posso fazer isso aqui, ó, soma A5, B8. Então se eu der um print nisso aqui, eu vou limpar isso aqui primeiro, vou tirar esses argumentos aqui, e ele simplesmente vai somar aqui, porque foi isso que eu mandei ele fazer basicamente. Então ele recebe o parâmetro A, que é do tipo inteiro, recebe o parâmetro B do tipo inteiro, soma os dois e retorna. Tranquilo. Agora, se eu quiser que, caso não venha nada no B, ele coloque zero. Como é que eu faço isso? Né? E por que isso? Né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, se eu fizer um print aqui no B, ponto runtime type, ponto e vírgula, eu vou tirar esse print aqui, ó, vou deixar só o soma, opa, ponto e vírgula, e se eu rodar aqui, ele vai me dizer que o tipo é inteiro, beleza. E o valor? Quanto que vale isso aqui? Vale 8 porque eu passei aqui 8. E se eu não passar nada? Ou se eu não passar nada, eu posso passar nulo, né? Ele não vai passar nada. Mas eu posso deixar esse parâmetro opcional. E para fazer isso, eu simplesmente preciso colocar aqui, ó, um colchete aqui e um colchete aqui. Fazendo isso, o parâmetro já fica opcional. Tá? Então, se eu não passar nada, ainda assim ele vai ter algum valor, né? Ou pelo menos ele não vai travar o sistema e tal, não vai dar erro de compilação e nem de execução. De execução talvez, tá? Nesse código aqui vai dar erro de execução, porque eu não posso somar zero ou um número com um nulo, né? E ele veio nulo aqui, ó. Eu dou esse print aqui, então ele está dando como nulo aqui, ok? E é por isso que nesse caso eu quero colocar o valor dele como inteiro, que no caso é o zero. Então aqui eu vou colocar um igual. Então no caso aqui é zero, então se eu não passar nenhum número, ele vai receber zero, ele vai assumir que como não foi passado nada, então ele quer que esse número seja zero, ok? E aí ele para de dar erro.
Tá, eu não salvei o arquivo aqui. Então deixa eu dar um clear aqui e chamar novamente. E aí, print B, soma 5, print B. Eu simplesmente mandei ele dar um print no B aqui, por isso que ele não retornou, não deu um print no valor certo, que no caso seria 5, né? Então, se eu simplesmente rodar um print aqui, ó, ele vai retornar 5. Então, 5 porque o 5 foi o primeiro valor que ele recebeu, e o segundo, como eu não passei nenhum, ele assume que é 0. Então, 5 mais 0, 5. Né? Foi o que ele retornou aqui. Ok? Então, é assim que o Dart entende um valor de parâmetro opcional. Você passa para ele aqui através dos colchetes. Agora tem um detalhe. Se você tentar colocar um parâmetro opcional antes de um parâmetro posicional, e posicional, no caso, é o nome que a gente dá para esse tipo de parâmetro aqui, que é um método mais simples e básico possível de passar parâmetros, é esse posicional. Você não pode passar um posicional depois de um opcional. Então, por exemplo, você também, né? Eu não posso inverter ali o B com A, e eu também não posso colocar, por exemplo, aqui um string type, vamos supor assim. Né? Eu não posso fazer isso, ele já está me dando um erro aqui, ó, que ele esperava um fechamento, mas ele recebeu um outro parâmetro. Né? Na verdade, você não pode passar nenhum outro tipo de parâmetro depois do posicional. Ou melhor, depois dos parâmetros que são opcionais. Nem mesmo os próximos parâmetros que a gente vai ver agora, a gente não tem como passar. Tá? Então, os parâmetros do tipo opcionais, eles têm que estar obrigatoriamente no final da definição de parâmetros, que no caso é esse escopo aqui, ó, do começo dessa parêntese até o final. Ok? Então, agora aqui para a gente poder falar sobre o outro tipo de parâmetro que a gente passa nas funções aqui no Dart, eu precisei modificar um pouquinho aqui o arquivinho que a gente estava mexendo para transformar ele em um projeto do tipo pacote, né, package, aqui do Dart, e depois a gente vai falar sobre isso com mais profundidade. Nesse momento você só vai notar que alguma coisa mudou um pouquinho, tá? Mas não é nada fora do comum. Então a gente estava falando sobre os parâmetros do tipo posicionais, ou seja, aqueles que são colocados em posições aqui, e depois eles têm que ser referenciados de modo posicional aqui também. E depois os parâmetros opcionais, que são sempre os últimos nessa lista de posições de parâmetros aqui. Então a gente colocaria, por exemplo, aqui string name. Esse aqui seria um parâmetro do tipo opcional, e no caso, como ele não tem nenhum valor padrão, se você não passar ele aqui, ele vai ser nulo. E se eu colocar um valor padrão nele aqui, pack, por exemplo, né? Então aí, se eu não passar ele aqui na referência da função, ele vai simplesmente entender que ele vai ser esse parâmetro aqui, vai ter esse valor aqui por padrão, e não aquele, porque não foi passado do nada, né? Mas enfim, então tudo isso aqui, agora eu posso utilizar eles de modo nominal, ou seja, a gente pode dar um nome para eles, e aí na hora de referenciar eles aqui, a gente referencia, em vez de posição, a gente referencia através do nome. Só que para poder fazer isso, a gente precisa colocar essas chaves aqui, né? Então, colocando essas chaves aqui, a gente pode colocar eles aqui dentro e eles vão funcionar tranquilamente. A diferença é que, nesse caso aqui, a gente não usa esse colchete aqui, né, para identificar que ele é do tipo opcional, porque basicamente todos eles passam a ser opcionais. Então, nesse caso aqui, a gente não tem obrigação de passar nenhum parâmetro, tá? Então, todos eles passam a ser opcionais quando a gente faz assim. Porém, eles têm que ser referenciados através do nome. E aí, se a gente der um Ctrl espaço aqui no teclado, ele já vai mostrar o nome de cada parâmetro. Né? Veja que aqui é o A, o B e o name. Então, vou colocar assim, number 1 e number 2 aqui, por exemplo. Number 2. Então, veja que aí ele passa a referenciar através do nome, em vez de referenciar pela posição. Então, eu posso passar, por exemplo, number 2, 5, antes do number 1. Eu posso passar o número 2 antes do número 1. Tranquilamente, eu posso trocar a posição dele aqui, porque ele tem a referência do nome. Beleza, Marco, legal, mas... E aqui, no caso, eu posso também
por exemplo, aqui, né, ele já tem um valor padrão também, em vez de igual a gente usa 2 pontos. Beleza, Marco, mas e agora se eu quiser fazer com que um desses parâmetros seja obrigatório? Existe como fazer isso? Existe sim, a gente pode fazer, eu não vou colocar em outra, eu ia colocar ele embaixo aqui, né, um em cada linha, mas eu acho que talvez isso fique um pouco confuso, ou não. Não, vamos fazer assim, ó. Tá, para não ficar confuso, para ficar um pouco mais fácil talvez de perceber e de entender aqui os parâmetros. Tá, então eu posso deixar ele obrigatório? Posso sim, eu posso deixar ele obrigatório, mas isso vai depender de um pacote. Opa, deixa eu colocar aqui uma vírgula no final. Tá, ele entende certinho. Então colocando uma vírgula no final, ele formata para mim sozinho aqui porque eu configurei no VS Code e está tudo bem. Só que eu preciso agora, para transformar ele em posicional, em obrigatório, para deixar ele obrigatório, eu preciso utilizar essa annotation aqui. E para utilizar essa annotation, eu preciso incluir um pacote chamado meta. Então eu preciso fazer um import meta, que é esse carinha aqui, ó. Depois aqui, ó, na chamada da função, ele vai inclusive me dizer que existe um argumento obrigatório que eu não passei e que eu preciso passar. Tá? Então ele tem aqui nulo e tal. Ele está dizendo que tem um erro aqui porque, basicamente, é estranho você dizer que é obrigatório passar um valor padrão. O parâmetro name tem a annotation required, but only named parameters without a default value can be annotated with it. Ele está dizendo que somente os parâmetros que não têm realmente um valor padrão devem ser colocados com essa annotation aqui, que é o required. Então, se ele tiver um valor padrão, ele não tem muito por que você pedir que ele seja obrigatório, né? Não faz muito sentido, afinal de contas ele tem um valor padrão. Então, por que ele tem que ser obrigatório, né? Não faz muito sentido. Por isso que a gente não coloca um valor padrão quando ele é do tipo required. E aí aqui a gente precisaria, no caso, passar para ele aqui um nome, né? Package, por exemplo, e aí ele conseguiria fazer o que precisa ser feito tranquilamente. Um último detalhe aqui com relação a esses parâmetros do tipo nominais é que você até pode misturar eles aqui e colocar um parâmetro do tipo posicional ou vários parâmetros posicionais, só que antes de abrir essa chave aqui. Então, antes de entrar aqui, você até poderia, deixa eu tirar esse aqui, ó, ele fica tudo numa linha só, fica mais fácil de enxergar. E aqui eu vou passar outros parâmetros que são do tipo posicionais. Então, antes dos nominais, antes deles, você até pode passar os posicionais. Por exemplo, aqui, ó, int A, int B, eu posso passar aqui tranquilamente, ele vai funcionar. Aqui ele já vai me cobrar dizendo que eu tenho que passar esses parâmetros, ó. Então, vou passar aqui um 6, um 3, e aí ele vai rodar o código normalmente. Mas eu não posso passar parâmetros do tipo opcionais aqui. Então, por exemplo, aqui, int C, eu já não posso passar, porque aí ele realmente não vai conseguir compreender, porque no caso, como ele é opcional, ele não tem muita lógica de você colocar um opcional e nominais juntos ali, fica meio confuso, o código não entende, isso não funciona, mas posicionais antes dos nominais você até pode colocar, então dessa forma você até pode misturar ali. Mas eu aconselho realmente que você utilize um ou outro, que ficar misturando ali realmente talvez não seja uma opção muito legal por causa da leitura do código, que talvez fique um pouco chatinho ali, mas também não tem problema nenhum se precisar utilizar, existe para isso, né? Tá ali para isso, pode utilizar tranquilamente.